Boa noite, pessoal. Eu dividi, pessoal, essa aula de uma forma um pouquinho mais didática do que está no livro do Rei, que é a forma que todo mundo explica abdômen agudo, porque a gente separa ele em inflamatório, perfurativo, obstrutivo, vascular e hemorrágico. Então, eu vou dar dessa maneira para vocês, que é muito mais fácil vocês organizarem na cabeça, e se vier qualquer pergunta, vocês vão saber responder, porque vocês vão saber aonde enquadra isso aí. Quando vocês estiverem vendo emergento no sexto, vocês vão ver exatamente dessa maneira aqui. O livro está um pouquinho disperso, os temas acaba falando da mesma coisa, mas numa ordem completamente diferente. Então, eu acho que assim a gente consegue entender melhor. Vocês lembram do conceito de abdômen agudo? Que era aquela dor abdominal que se instaurava de forma aguda e fazia com que o paciente fosse buscar ajuda. A característica dessa dor é que ela não se solucionava de forma espontânea. Ela precisava de uma resolução clínica ou cirúrgica, mas não. Se o paciente não buscasse ajuda, normalmente ela evoluciona de forma desfavorável, né? Então, isso seria o conceito de abdômen agudo. Dentro de abdômen agudo, a gente tem o abdômen agudo inflamatório. Ah, pessoal, uma coisa importante de abdômen agudo, tá? Que vocês vão precisar saber para provas mais para frente e para a revalida, é que o trauma, tudo que é trauma, não entra como abdômen agudo. Aí é trauma. Trauma abdominal fechado, trauma abdominal aberto, trauma abdominal perfurante, entra como trauma. Então, abdômen agudo é essa dor de instauração aguda, que a gente classifica até umas 48 horas, que precisa de uma resolução clínica ou cirúrgica, ok? Não pode citar trauma dentro do abdômen agudo. Dentro do abdômen agudo, pessoal, a gente tem a apendicite, que é a principal causa de abdômen agudo. É a causa mais comum de consulta médica. Apendicite. O apendicites. Ai. O apêndice, ele é um órgão que ele parece um dedinho de luva, que ele fica ali na região secal, né? Ele fica anexado ao seco ali. E como ele é um órgão comprido, ele tem mais ou menos uns 10 centímetros de comprimento, ele é móvel. Então, ele não está na mesma posição em todas as pessoas. Ele é super variável. A posição predominante dele, mais frequente, aqui mais de 70% dos pacientes vai ser a retrocecal. Essa é a predominante. Mais de 75% dos pacientes tem esse posicionamento do apêndice. Mas ele pode estar em qualquer um desses aí, anterior, pré-ilial, pós-ilial, subiliar, pélvico. O segundo de maior prevalência, que mais de 10% dos pacientes têm, é pélvico. O resto subdivide-se em 1% aí, mais ou menos, são bem menos frequentes. Então, pessoal, esse apêndice, ele faz parte do nosso sistema imune. Hoje em dia, ele serve para inflamar, né? Já foi muito importante na pré-história, hoje em dia ele inflama. E ele inflama por dois principais motivos, que estão relacionados com a falta de irrigação. O principal motivo que vai fazer com que dê problema no meu apêndice é quando um fecalito enclava, termina obstruindo, os vasos menores terminam sendo comprimidos e começam a entrar em processo de hipóxia. Se isso não é resolvido, acabam entrando em necroses e morrem, né? Então, esse tecido acaba ficando necrótico aí, o que facilita muito a perfuração, que é a principal complicação, que é o que a gente evita. A gente tem que sempre resolver o quanto antes, evitando a perfuração. Por quê? Como é material fecal que passa por ali, tem grande quantidade de germes, gram-negativos e os aeróbios. Quando isso se rompe, eu sempre vou gerar uma peritonite, né? Então é isso que eu evito. Então, ou por isso, ou
por uma compressão que termine gerando oclusão do vaso. A principal causa sempre vai ser os fecalitos, ok? Bem, o que acontece? Esse paciente, quando uma causa muito importante que toma em prova, pessoal. Em pacientes mais jovens, a hiperplasia linfóide é uma coisa importante, tá? É a segunda principal causa. As outras são bem mais raras, mas a impactação de fecalito e a hiperplasia linfóide é muito importante, tá? Fiquem atentos com isso. Uh, bem, esses pacientes vão apresentar aquela cronologia de Murphy. Pode ser que ele não apresente ela completa. Uma das coisas que eles podem apresentar, né, vai ser a cronologia de Murphy, que é aquela dor que começa no epigástrio, algumas horas depois, 2 a 4 horas depois, ela migra para a região periumbilical e depois migra para a fossa ilíaca direita, porque devido a essa inervação, né? Então, o paciente vai ter dor no hipocôndrio direito, náuseas e vômitos. Essa é a tríade clássica de uma apendicite. Paciente jovem com náuseas, vômitos e dor em hipocôndrio direito, a primeira coisa que eu preciso pensar é apendicite, porque é a causa mais frequente. Ok? Esse paciente pode apresentar febre também, tá? Depende de como esteja essa inflamação dele, depende em que ponto está. Não necessariamente eu preciso ter o rompimento para ter febre. Pode aparecer uma febrícula precoce, mas normalmente a febre já está relacionada com complicação. Semiologicamente, pessoal, vocês já sabem que a gente vai explorar esse paciente fazendo a manobra de Bloomberg no ponto de McBurney, né? Que seria aquela descompressão dolorosa da fossa ilíaca direita. Esse é o signo característico. A gente tem outros signos que são relevantes, como, por exemplo, o de Hovsing. Vocês lembram como que era o de Hovsing que nós vimos em físio? Era quando você pressionava a fossa ilíaca esquerda. Só que vai doer a fossa ilíaca direita. Por quê? Quando você fica pressionando a fossa ilíaca esquerda, você termina deslocando os gases, o que gera uma dilatação aqui no século, que acaba gerando dor por movimentação. Ok? Então, esse signo de Hovsing também é relevante, é muito importante, é tomado em prova. Outros dois signos muito frequentes são o signo do psoas e o signo do obturador. O signo do psoas, ele também vai ser para apendicite retrocecal. Ele é o que mais explora, é essa mais frequente. Como que eu vou fazer isso? O meu paciente em decúbito dorsal, em decúbito lateral esquerdo, eu vou fazer uma extensão da perna dele e tracionar ela. Isso vai comprimir essa região posterior, comprime o apêndice e termina gerando dor em fossa ilíaca direita. O signo do obturador, eu não sei se vocês lembram, era com um paciente em decúbito dorsal. Eu pedia para ele flexionar a perna direita. E o que ele tem que fazer, o movimento que você busca, é uma rotação interna da coxa. A coxa tem que rotacionar para dentro. Só que para isso eu tenho que puxar o pé dele para fora. Então ele termina fazendo. Eu não sei se a Nath colocou desenho para vocês aí, da manobra no apunte. Não? Falha nossa, então. Deveria ter, para vocês relembrarem. O que eu busco, pessoal, então, é uma rotação interna da coxa. Eu quero que a coxa rote para dentro. Porque esse movimento vai pressionar essa parte medial aqui da musculatura e eu termino captando principalmente essa posição pélvica do apêndice. Então, quando o meu paciente por algumas vezes não tem o Bloomberg positivo, pode ser que com o do obturador eu consiga identificar. Ok? Então, tenho o de Hovsing, que seria eu pressionar a fossa ilíaca esquerda, desloco o ar, termina afetando a fossa ilíaca direita.
tenho o do psoas, que é o paciente em decúbito lateral. Eu traciono a perna dele para trás, comprimo essa parte posterior, também é para reto secal. E tem o do obturador, que eu faço uma rotação interna do muslo ou da coxa, que aí eu busco pressionar essa zona medial. Tem o signo de Chutro também, que eu tenho uma contratura abdominal por dor do lado direito. Isso termina desviando um pouquinho o umbigo da zona média, mas não aparece tanto na literatura, tá? Outro signo que aparece bastante é o de Dunphy. O de Dunphy, o paciente vai referir dor na face ilíaca direita pela tosse. Porque quando a gente tosse, a gente move a musculatura, eu termino deslocando o ar nas vísceras também, tá? Então, o signo de Dunphy pela tosse, a gente tem o do psoas, a gente tem o do obturador e a gente tem o de McBurney na fossa ilíaca direita ali, no meu ponto, perdão, Bloomberg no ponto de McBurney, né? Eu vou fazer o Bloomberg no ponto de McBurney. Esses são, pessoal, os principais signos que vocês vão semiologicamente explorar aí numa apendicite. Bem, como é que eu vou fazer o diagnóstico da apendicite, pessoal? Ele é um diagnóstico clínico. Você não precisa de um exame de imagem para bater o martelo, que é uma apendicite. Já fiquem com isso aí na cabeça, porque é pergunta de revalida, tá? Eles te dão toda a clínica com os sinais positivos, perguntam: você faz algum exame de imagem para confirmar? Pergunta aberta. Não, não preciso, o diagnóstico é clínico, ok? Abri o meu paciente, cheguei lá, o apêndice estava normal. O que que eu faço? Fecho o vaso? Não, faça apendicectomia, porque se o paciente tem a cicatriz, eu presumo que ele não tem mais apêndice. Se voltar a inflamar isso aí, os médicos vão descartar a apendicite porque tem cicatriz. Então, sempre você vai remover, ok? É, bem, posso fazer uma ecografia antes de operar, porque é um exame barato, não invasivo, que não gera radiação. Então, posso fazer uma ecografia tranquilamente, sem problema, para esse paciente, tá? Que é o problema, pessoal, da apendicite? O problema da apendicite é quando ela é complicada. Quando esse tecido necrosado aí por isquêmia termina se rompendo e eu termino gerando uma peritonite. Quando é caso de peritonite, eu vou ter que entrar com um plano de antibiótico amplo, vou ter que abrir esse paciente, não tem como fazer por vídeo, eu tenho que abrir porque eu preciso fazer lavagem peritoneal dele, certo? A gente vai falar mais para frente de peritonite, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O tratamento vai ser sempre apendicectomia. Não tem outro tratamento para apendicite. Se eu precisar de antibiótico, vou usar os que cobrem gram-negativos e anaeróbios. Isso aí, pessoal, para a vida de vocês. Para a vida. Paciente que tem qualquer problema de intestino, qualquer perfuração, ceftriaxona e metronidazol é os medicamentos de eleição para quando eu tenho esses problemas de perfuração de víscera. Sempre, porque eles vão cobrir de forma perfeita gram-negativos e anaeróbios. Beleza? Fechou? Então, tratamento com isso. Outra alternativa seria a gentamicina com metronidazol, mas o de escolha vai ser o ceftriaxona. Por quê? Quando eu tenho esse tipo de problema de perfuração, eu interno o paciente. Então, eu já passo a ceftriaxona, que é endovenosa. Não tem erro. Fechou? Então, isso seria apendicite. Colecistite aguda. Outro tipo de abdômen agudo inflamatório super frequente. Esse tema aqui, pessoal, a gente tem que separar bem
porque tem vários nomezinhos aí que são parecidos. Bem, a colecistite é uma inflamação aguda da vesícula, que na grande maioria das vezes vai ser por uma obstrução no trato de saída da vesícula. Ou seja, a colecistite, ela é uma complicação da colelitíase, que a gente precisa aprender a separar esses nomes. A colelitíase nada mais é do que a presença de pedras na vesícula, que, dependendo do paciente, pode ser assintomática por anos. O paciente ter pedra na vesícula não dá cálculo. Não dá cálculo. Não dá clínica. Não dá sintoma. Ele pode ter por anos, pedra aí e não vai dar nada. Agora, quando que vai me dar problema? Quando oclui a luz. Por quê? Essa vesícula, ela tenta expulsar essa pedra. Então, ela aumenta a motilidade dela. Ela começa a secretar muco, ela começa a formar um edema ao redor dela, porque ela está secretando muco, começa a trazer água, começa a inflamar muito, e aí começa a doer. O que vai doer é a inflamação gerada. Olha o tamanho de uma vesícula normal, olha a cor dela para uma vesícula inflamada. Completamente diferente, né? Então, aí que começa a doer. Se eu não solucionar isso aí, pessoal, esse líquido pode, inclusive, se infectar, certo? E eu começar a gerar um grande problema aí. Então, o negócio é eu solucionar isso aí o mais rápido possível. Quando um lito enclava ali no meu conduto cístico, no meu trato de saída da minha vesícula, ele vai me gerar essa colecistite aguda. O tratamento para isso, pessoal, vai ser cirúrgico. Vai ser cirúrgico. Vai ser a colecistectomia. Por quê? Se o paciente tem pedra, mesmo que eu abra essa vesícula e tire todas as pedras, ele vai formar pedras novamente. E esse é um problema nem tão grave que isso pode causar. Porque essas pedras podem passar até o meu colédoco, podem travar o meu trato de saída pancreática, eu posso gerar uma pancreatite, elas podem gerar ali um síndrome coledociano, eu posso gerar uma colangite, que seria algo muito mais grave, muito mais preocupante. Então, eu sempre vou tentar solucionar isso aí com uma colecistectomia, ok? Pode ser agendada, não precisa ser na hora, eu posso conversar, agendar, fazer exames e tal, tranquilamente, mas vou ter que solucionar com isso. Como que esse paciente vai chegar? Uma dor intensa em epigastro ou hipocôndrio direito, náuseas e vômitos. Pode ter febre também, tranquilamente. Ok? Isso, pessoal, está bem relacionado com obesidade e com mulheres. É muito mais frequente em mulheres, tá? Em homens dá bastante também. Eu tive que tirar, mas é muito mais comum em mulheres. Como que eu vou avaliar esse paciente semiologicamente? Com o signo de Murphy, né? Traço uma linha hemiclavicular por debaixo do meu reborde costal direito, é o ponto de Murphy. Coloco os meus dois dedos no ponto, peço para o paciente inspirar profundamente. Quando ele começa a inspirar, eu pressiono. Se eu consigo cortar a inspiração dele, signo de Murphy positivo, significa que está com a vesícula inflamada. O que ecograficamente eu vou ver? Vocês já estudaram isso aqui em diagnóstico por imagem, né? A gente está começando a estudar agora. Ah, tá. Bem, então já vou falar para vocês. Vocês vão ver uma vesícula edematizada.
a espessura dela é maior a 4 milímetros. Ela tem o borde engrossado devido a essa secreção de murro e edema que está presente ali, tá? Então, você tem um engrossamento da parede vesicular, vocês têm uma imagem com sombra acústica posterior, porque quando vocês estão olhando lá na ecografia, vocês vão ver a vesículazinha assim bem linda, aí vai ter um cálculozinho aqui e a sombrinha acústica posterior. Então, é uma vesícula edematizada, de parede engrossada, maior a 4 milímetros, com presença de cálculos e sombra acústica posterior. Ok? É isso que vocês vão estar vendo. Existe, pessoal, uma colecistites alitiádica, mas ela é muito rara. Normalmente vai estar relacionada com algum problema de vasculatura, alguma compressão extrínseca, alguma coisa que termine ocluindo algum vaso, que termine necrosando e inflamando. Não é comum. Principalmente vai ser um problema litiásico. Vocês já ouviram falar no síndrome de Merise? Ele está relacionado com isso aqui também. Já ouviram falar, né? Olha só, isso aqui, pessoal, é uma coisa fina, mas que eles podem perguntar. Vocês lembram que aqui na vesícula, o trato de saída dela era o conduto cístico, correto? Aí a gente tinha o conduto hepático e aqui a gente tinha o colédoco, que era a união dos dois. Quando esse cálculo enclava aqui, essa zona fica edematizada e inflamada. Depende aonde inflama aqui e tal. Agora imagine o seguinte, que eu tenho uma inflamação tão grande aqui que eu termino ocluindo o hepático junto aqui e eu termino gerando um síndrome coledociano. Super raro. Acontece em menos de 5% dos casos. Então, o que que é o síndrome de Merise? É uma colecistite aguda que gera uma zona de inflamação grande que termina comprimindo ou o colédoco ou o hepático e termina me gerando um síndrome coledociano. Eu acabo obstruindo toda a via biliar. Então, o paciente vai ter toda aquela clínica de icterícia, predomínio de bilirrubina direta, vai ter a cólia, vai ter colúria, sem ter uma pedra no colédoco. Por quê? Porque às vezes o paciente se apresenta com síndrome coledociano, eu faço uma ecografia e vejo que a via biliar do colédoco está normal, está alitiásica, não tem lito no colédoco. Como é que pode, então, eu ter um síndrome coledociano? Provavelmente seja um síndrome de Merise. Ok? Mas é raro. Só vou citar porque se algum louco pedir isso aqui para vocês, vocês já sabem. Ok? Então, esse paciente, sim ou sim, vai terminar se apresentando com icterícia, quando tem o síndrome de Merise. O tratamento, pessoal, desse paciente aqui, para eu tratar ele na forma aguda aqui, eu vou dar para ele é, hidratação venosa, né? Hidrata esse paciente, posso colocar uma sonda nasogástrica. O que vai resolver o problema dele vai ser um anticolinérgico. Por quê? A vesícula está contraindo, tentando expulsar esse lito dali. Então, você dá um anticolinérgico para parar esses espasmos, a dor termina parando. É o Buscopan composto. É tão eficiente que quando eu estava com uma crise, que ela vem e vai, ela dói meia hora, para, depois daqui a pouco ela volta, eu pingava na língua aquilo lá, que era horrível, porque era a única coisa que fazia passar, ok? Então, é, trato a forma aguda, mas vou ter que programar a cirurgia, vou ter que fazer uma colecistectomia nesse paciente, que é o tratamento cirúrgico de eleição. Fechou? Se eu precisar dar antibiótico para esses pacientes, a primeira opção é ceftriaxona, a segunda opção vai ser gentamicina, 1 a cada 12, ok? Perdão, a ceftriaxona, 1 grama a cada 12, a gentamicina, 80 miligramas cada um. Ô, É, Pablo, oi,
pergunta aqui. A atropina seria um anticolinérgico também ou não? A atropina também, também. Porque eu li no livro do Rei, e lá estava escrito assim que na colestite aguda, a atropina não alivia a dor. E, tipo, que a diferença do cólico biliar seria isso. Quando o cólico, Deixa eu dar uma olhadinha aqui na, na atropina, se ela, se ela é um anticolinérgico também. Ué, estranho, hein? É um anticolinérgico, sim, tá certo. ele Eu fala vou que ter no que cólico ver, então, biliar, Mato Grosso, sim, se é o caso da atropina, então. tá, beleza. Se tem alguma coisa específica nela, porque o tratamento para isso aí, para você tirar a dor, tem que ser um anticolinérgico, porque o problema, o que está gerando dor? A dilatação da minha cápsula vesicular, porque ela está tentando empurrar isso aí para frente e não vai. Então, quando ela dilata, dói. É isso que gera dor, por isso que eu dou, certo? Eu vou dar uma olhada, ver o porquê que a atropina não funciona nesse caso. Fechou? Esse estudo aqui, a clínica me aporta muito, né? Eu já sei que é uma colite aguda, mas eu vou fazer uma ecografia antes de tirar a vesícula do meu paciente. Eu vou fazer uma ecografia ali que é suficiente para eu confirmar esse diagnóstico. Vamos bem? Fechou? Ok. A via preferencial, pessoal, é a via laparoscópica. Mas, às vezes, você está no SUS, eles não fazem, aí tem que abrir e tal. A via preferencial vai ser sempre a laparoscopia, porque é mais segura, menos invasiva e a recuperação é mais fácil. Bem, diverticulite. Pessoal, a diverticulite é, na verdade, uma complicação da presença de divertículos, que são esses saquinhos que vão dar lá no colo, principalmente. Mais de 90% vai estar lá no colo. Então, isso seria diverticuloses, que é a presença de divertículos. A diverticulite seria a inflamação disso. São essas pequenas bolsinhas aí salientes que vão ter no intestino grosso. Não tem uma causa específica para isso, mas, né, como é a medicina, a gente fala que está relacionado com cigarro, com obesidade, com sedentarismo, todos esses fatores que predispõem uma série de patologias. Com o passar dos anos, os pacientes mais velhos, acima de 60 anos, terminam tendo uma maior predisposição para a formação dos divertículos, que a gente não pode nunca, pessoal, confundir com os pólipos. Os pólipos eram aquelas proliferações para a luz, que a gente tinha os pediculares e o céssio, que eram os baixinhos. Os divertículos são essas bolsinhas que saem de forma externa, né? Ao contrário, são para fora. Então, nos idosos, quanto mais velho, maior predisposição para a formação, porque eu vou perdendo a elasticidade dos tecidos, um deles do intestino, o que termina favorecendo a aparição deles. Eu queria comentar com vocês sobre o divertículo de Meckel. O divertículo de Meckel, vocês sabem por que ele se forma? Ou da onde ele vem? Meu Deus. O divertículo de Meckel, ele é uma permanência daquele conduto vitelino que a gente viu lá na embriologia, que é a ligação do umbigo ao intestino do bebê. É a comunicação. Ele também é chamado de conduto onfomesentérico. Onfalomesentérico, perdão. Quando permanece esse conduto, termina formando ali uma bolsinha, né, que termina gerando o divertículo de Meckel, que é numa localização própria. A gente sabe que é esse de Meckel porque ele tem uma localização. Ele se encontra próximo à válvula iliocecal.
ele está entre 60 centímetros e 1 metro de distância da válvula iliocecal, se eu for olhar no meu intestino delgado. Ok? Antes, então, da minha válvula iliocecal, vai estar presente esse divertículo aí, que é chamado divertículo de Meckel. O que é o problema dos divertículos, pessoal? Eles podem se complicar. Uma vez que eu tenho uma diverticulite, isso pode inflamar, pode se perfurar e termina gerando uma peritonite no meu paciente. Então, o grande problema da diverticulite é a forma complicada dela, que seria a extravasação do conteúdo intestinal por perfuração. Normalmente não evoluciona dessa forma. Normalmente o meu paciente vai referir o quê? Dor no flanco ou na fossa ilíaca direita, que está mais relacionada com o cólon, né? Então, normalmente, perdão, direita, não, esquerda, né? Direita é o apêndice. Então, o paciente vai referir dor na fossa ilíaca esquerda, pode ter clínica urinária também, como disúria, polaciúria, pode ter febre, pode ter uma série de sintomas, mas o signo principal vai ser dor em fossa ilíaca esquerda. Posso fazer uma tomografia abdominal para ver isso aí. O diagnóstico de escolha, quando o paciente é mais velho, ele vai fazer uma colonoscopia, porque daí ele já pode ver muito mais coisa. Posso descartar tumor, posso ver se ele tem os pólipos, já faço ressecção, já faço biópsia, posso ver se o paciente tem câncer. Então, acaba sendo muito mais eficiente, mas uma tomografia eu poderia ver. As principais complicações que podem aparecer dentro da nossa diverticulites é a perfuração e, consequentemente, uma peritonite, tá? Essas seriam as principais. Também pode fistulizar, pode dar abscesso, mas a grande preocupação da diverticulite é que essa inflamação termine perfurando. A maioria dos casos, eu vou fazer um tratamento com antibiótico e medicação para dor de suporte e está resolvido. Alguns casos mais severos, eu vou ter que ir para cirurgia, tá? Aí eu vou ter que ver para ressecar esses divertículos, mas só em casos mais severos. Normalmente eu resolvo com clinicamente. Fechou? Tem mais uma aqui, pessoal, mas que vocês vão ver só em gineco. Agora não importa para vocês, que é a DIP, doença inflamatória pélvica, que é uma infecção que normalmente vai se dar por gonorreia ou tricomona, mas isso só sexto ano, não entra agora. Então, abdômen agudo inflamatório, a gente vai até aqui. Não precisa a gente ver DIP. Fechou? Não vai entrar para vocês. Outro. Não. Tem pancreatite. Pancreatite é inflamatória. A pancreatite, pessoal, vai ser uma resposta inflamatória que ocorre no nosso pâncreas. Normalmente está relacionada com a obstrução do trato de saída do pâncreas. Normalmente são as próprias enzimas pancreáticas que terminam gerando uma pancreatite. A principal causa de pancreatite vai ser justamente a migração do cálculo, né, que a gente estava falando lá da colicistite aguda, a migração desse cálculo até o trato de saída pancreático, que termina obstruindo a via, e aí o que ocorre? Esse conduto pancreático principal aqui, que deveria estar drenando aqui na segunda porção do nosso duodeno, né? Aqui a cabeça, aqui viria a via biliar, que desemboca junto aqui. Então, quando esse lito fica aqui, mais ou menos na ampoxa de Vater, que ele obstrui o trato de saída pancreático, as enzimas pancreáticas, que são os zimógenos, não sei se vocês lembram
lá da aula de bioquímica, que não deveriam se ativar dentro do pâncreas, e sim na luz aqui do nosso duodeno, essas enzimas pancreáticas terminam se ativando dentro do pâncreas. E aí, é elas mesmas que terminam gerando a pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas. Eu vou ter um pâncreas edematizado e o paciente vai referir uma dor forte abdominal que irradia para as costas, ou seja, uma dor em forma de M-cinturão. Outras causas de pancreatites está relacionada com o consumo de tabaco, consumo de bebida alcoólica é uma das principais causas na Argentina. E a gente tem um tipo de pancreatite um pouquinho mais raro também por hipertrigliceridemia. No livro do, eu acho que está dislipemia, mas é por hipertrigliceridemia. É uma hipertrigliceridemia muito alta que termina gerando uma pancreatite, ok? São as principais causas. A gente tem outras depois, viroses, hipercalcemia, trauma de pâncreas, acho que essas são as principais, ok? Mas, ó, o que é importante você saber? Cálculos, principalmente, consumo excessivo de álcool e hipertrigliceridemia. São as três que eles vão querer que vocês saibam sim ou sim. Fechou? Bem, pessoal, esse paciente não é um paciente complicado de tratar. Essa pancreatite, ela se resolve facilmente, normalmente em uma semana o paciente está em casa. O que eu vou fazer com esse paciente aqui? Eu vou dar um descanso para o pâncreas dele. A primeira coisa que eu preciso fazer, claro, antes de tudo, é solucionar o problema. Qual que é o meu problema aqui? Esse cálculo. Então, normalmente aqui, pessoal, a gente vai fazer aquela CPRE. Vocês já ouviram falar sobre isso aqui? É no hospital? A CPRE é uma colédoco-pancreatografia retrógrada endoscópica. Olha que nomezinho lindo. Ele é uma forma de diagnóstico e tratamento. É como se ele fosse uma endoscopia que ele vai lá no colédoco e você consegue, por exemplo, pegar esse cálculozinho que está aí e retirar ele. Certo? Então, ele é uma forma de diagnóstico e tratamento. Você faz os dois ao mesmo tempo. Então, essa CPRE eu preciso para tirar esse cálculo daí. Por quê? Senão, logo isso aqui vira colangite. Piora o meu quadro. Então, a primeira coisa é solucionar isso. Tirei o cálculo daí, deixei o meu pâncreas permeável. O que eu vou fazer com esse paciente? Primeira coisa, nada por boca. Descanso para o pâncreas, porque toda vez que a gente come, o pâncreas vai secretar o suco pancreático, correto? Então, primeira coisa, nada por boca e plano de hidratação amplo. Vou hidratar muito esse paciente, posso passar farmacologia para dor, para ele, tranquilamente, mas o tratamento é hidratação e nada por boca, ok? Isso para uma pancreatite convencional. Por quê, pessoal? Existe um tipo de pancreatite que ela não é inflamatória. Ela é um tipo de pancreatite mais grave, mas ela é uma pancreatite chamada de necrohemorrágica. Ela é uma versão muito mais grave da pancreatite, ela tem mau prognóstico, a maioria dos pacientes evoluciona mal, 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 e os que evolucionam bem ainda têm complicação. Essa pancreatite necrohemorrágica, ela tem uma característica que ela vai apresentar signos semiológicos para a gente ver, para a gente inspecionar, que são aqueles signos de Cullen e Gray Turner. Sabem que signos são esses? A gente falou sobre isso em sêmio ano passado. Lembram? Era aquele hematoma. Isso, as manchas. Então, eu tenho o signo de Cullen e o signo de Gray Turner. Você sabe como é que eu fiz para nunca mais esquecer isso aqui?
Vocês assistiram o filme Crepúsculo, que tinha os Cullen, que eram os vampiros lá? Aí eu pensei que os Cullen gostavam de morder o umbigo. Então, o signo de Cullen era o hematoma periumbilical. E o Grey Turner ia para o flanco, era do flanco. Então, eu sempre sabia que o Grey Turner era o que não era umbilical, porque os vampiros gostam de chupar o umbigo. Foi o jeito que eu achei para nunca errar isso aqui. Fechou? Então, signo de Cullen e de Grey Turner. Isso nos refere que essa pancreatite é necrohemorrágica. Essa pancreatite evoluciona mal. O paciente pode ter falha renal, pode ter encefalopatia, e grande porcentagem desses pacientes termina morrendo em alguns dias. Mas nem todos os pacientes morrem, ela só é uma forma mais grave, né? Pior se for paciente mais velho. Os pacientes que evolucionam bem, que o pâncreas consegue se recuperar, eles terminam formando pseudoquistes, que são quistes formados ali, só que eles não têm epitélio, por isso que são chamados de pseudoquistes, mas eu formo muitos quistes dentro do meu pâncreas e eles têm líquido dentro. É perigoso porque esses pseudoquistes mais tarde podem se romper, podem formar abscessos, posso me infectar, posso ter um choque, posso ter ascites, eles podem me dar uma série de complicações. Então, assim, esses pacientes que têm pancreatite necrohemorrágica, mesmo que evolucionem bem, eu vou ter que manter eles sob vigilância, porque ele vai demorar mais para se recuperar. Provavelmente, dentro dessa recuperação, eu formo os pseudoquistes e eu tenho complicações deles, porque eles podem mais para frente se romper, podem infectar, podem formar abscesso, podem me dar uma série de problemas. Fechou? Quando o meu paciente tem pancreatite necrohemorrágica, eu já penso em sobreinfecção. Então, o que que eu vou fazer? Já vou cobrir ele com alto espectro. Mepenem e vancomicina. Já vou meter antibiótico nesse cara, prevendo que ele vai se infectar. Então, eu já faço de forma empírica antibiótico profilático para que, já pensando que esse cara da necrohemorrágica vai complicar, já meta antibiótico nele. Fechou? Falei muito. Fiquei com a boca seca. Não vai ser muito tomado de vocês, mas eu trouxe aqui, eu vou mandar ali no grupo, inclusive, um mapinha mental. Eles não vão explorar pancreatites crônica de vocês. Eles vão explorar pancreatite aguda. Qual que é a característica da pancreatite crônica, pessoal? A pancreatite crônica é uma enfermidade complicada, porque esse pâncreas, inflamado de forma crônica, ele termina se destruindo. Vai resultar na destruição do pâncreas. Então, aqui tem um mapinha mental tranquilíssimo. Vamos lá. Uma vez que eu apresente essas causas, que pode ser as duas principais causas, principalmente aqui no Brasil. Alcoólica, vocês estão vendo aqui, 70%, 80%, e cigarro. São as duas principais de pancreatite crônica. Depois a gente tem pancreatite autoimune, hereditária, idiopática ou tropical. A tropical, ela está relacionada com a pancreatite crônica que dá mais na infância, de forma idiopática também, principalmente em países como Ásia, África, China, mais para aqueles lados, tá? Não é muito comum aqui. O que o paciente vai ter? Se eu tenho uma afetação no meu pâncreas, eu vou ter uma afetação exócrina e endócrina. Conforme esse pâncreas vai evoluindo essa degradação dele, eu não secreto corretamente as enzimas, o que termina me dando uma série de afetações. Por exemplo, não consigo absorver bem os lípidos,
o que me gera esteatorreia. Lembrem-se que eu tinha vitaminas lipossolúveis, que eram absorvidas junto com os lípidos, que era aquele complexo ADEC. Então, o meu paciente termina tendo um déficit de vitamina do complexo ADEC também. Esse paciente pode chegar a diabetes, porque eu vou destruindo o meu pâncreas. Então, vou tendo, não o tempo todo, mas esporadicamente eu posso apresentar a dor característica pancreática, que é aquela dor no meu epigástrico que irradia para as costas. Posso tranquilamente apresentar essa dor. A posição maometana, que era aquela flexão das pernas sobre o abdômen, favorecia um pouco, calmava um pouco a dor, mas não ia resolver, né? O que eu posso fazer para ajudar esse paciente? Pedir para ele parar com o álcool. Se ele chegou numa pancreatite crônica por causa de álcool, é complicado fazer ele parar, mas eu tenho que pedir para ele parar. Vou passar analgesia para esse paciente e eu preciso suplementar ele com as enzimas pancreáticas. Se necessário, preciso passar insulina para ele, caso ele não esteja mais produzindo. Então, eu vou fazer um tratamento de aporte. Vou suprir o que ele está precisando. Posso recomendar vitaminas, posso recomendar enzimas, posso passar insulina, mas eu vou dar um tratamento de suporte para ele, ok? Para dor, medicamento para dor, até opiáceo você pode dar. Você vai vendo de acordo com a escala da dor desse paciente. Fechou? Não acho que pancreatite crônica seja um tema que eles vão explorar de vocês, tá? Mas só para vocês ficarem ligados que vai que aparece. Vamos bem? Ó, pancreatite crônica, pessoal, eu dei aqui porque está no cronograma. Ele não entra em abdômen agudo, tá? Porque é uma complicação crônica. Então, é dentro de pancreatites, mas não é abdômen agudo. A pancreatite aguda é abdômen agudo. A pancreatite crônica não entra dentro de abdômen agudo. Só para ficar claro. Fechou? Bem, depois do abdômen agudo inflamatório, a gente tem o abdômen agudo perforativo. Quando a gente pensa em abdômen agudo, o que poderia perfurar seria o quê? O nosso estômago e o nosso intestino. Não pode ser um perfurativo a bala, né? O paciente levou um tiro, isso é um trauma. O paciente levou uma facada, trauma também. Não entra em abdômen agudo perfurativo. Então, o que vai me direcionar? O que poderia perfurar uma víscera minha? Uma úlcera, por exemplo, né? Uma úlcera poderia ser um abdômen agudo perfurativo. Uma apendicite quando se rompe é um abdômen agudo perfurativo também, poderia incluir ela aqui. Uma ruptura de vertículo. Imaginem uma enfermidade de Crohn com perfuração de parede. Então, todas essas doenças que terminam perfurando as vísceras, certo? Esse paciente vai ter uma dor aguda, súbita, quando isso rompe. Normalmente evolui com peritonite, signos de sepsis, febre alta, falha multiorgânica, descompensação hemodinâmica. Esse paciente pode chocar. Então, todo abdômen agudo perfurativo, pessoal, é uma coisa grave. Vou internar o paciente, vou fazer exame de imagem, vou fazer uma anamnese muito bem feita. Se preciso for, vou ter que abrir esse paciente e vou ter que resolver esse problema. É uma urgência, é uma urgência clínica, certo? Para diagnóstico,
Posso fazer ecografia abdominal, ver presença de líquido, posso fazer uma tomografia. Semiologicamente, como que eu poderia estar explorando esse paciente? Na palpação abdominal, normalmente esse paciente vai ter uma dor generalizada, pode apresentar aquele signo de Mussi, que é a dor, a descompressão em todo o abdômen, vai ter hipersensibilidade. E aqui a gente poderia ver o signo de Joubert. Vocês lembram o que era o signo de Joubert? Era ar, não é? Entre o fígado e o E o diafragma ali. Então, eu diafragma. posso ter uma submatidez, né, na minha zona hepática, que é o signo de Joubert. Isso aí é muito tomado, tá, pessoal? Acho que eu já falei isso para vocês. Isso aqui é muito explorado em todas as provas. Muito explorado. Significa, quando você vê signo de Joubert, pessoal, você pensa diretamente em víscera oca perfurada, tá? Na radiografia, você também vê que também chama-se signo de Joubert, e você pode ver uma submatidez aqui na zona hepática. O tratamento desses abdômenes perfurativos vai ser sempre internação do paciente, plano de hidratação amplo, cobertura antibiótica, vocês vão fazer cobertura antibiótica, porque se perfurou, provavelmente esse paciente se infecte. Dependendo a causa, vocês podem entrar com omeprazol, e normalmente esses pacientes vão ter que ir para a cirurgia, vão ter que dar uma olhada ali, o que rompeu e como que a gente vai resolver. O tratamento de abdômen agudo perfurativo normalmente tem resolução cirúrgica. Raros casos eu vou conseguir resolver isso clinicamente. Ok? Entendido? Então, perfurativo, eu vou pensar em víscera oca perfurada. Abdômen agudo obstrutivo. O que pode obstruir aqui no nosso abdômen? O meu estômago não vai obstruir. Eu posso ter um síndrome pilórico, mas ele não vai ser um abdômen agudo, a clínica vai levar mais tempo, tal. Quando eu penso em abdômen agudo obstrutivo, eu penso que eu tive um ilho, né, pessoal? O abdômen agudo obstrutivo termina sendo uma obstrução no meu intestino. Essa obstrução, ela pode ser parcial ou completa, tá? A gente tem duas causas principais, dois grupos de ilho, né? Que seria o ilho mecânico e seria o ilho funcional. O ilho mecânico é quando eu tenho uma obstrução, algum obstáculo a ser vencido. E o funcional é quando eu tenho uma parada nervosa, alguma coisa não chega, inervação, ou por algum motivo a inervação parou de funcionar e eu não movo os músculos, né, do intestino. A principal causa de obstrução vai ser as aderências, pessoal, as aderências e as bridas, que seriam cicatrizes cirúrgicas. Isso a gente está vendo agora na prática aqui. Vocês sabem que a Nath é bariátrica, né? Ela fez bariátrica. Uma das sequelas que ela tem, que ela sofre até hoje, é constantemente ter ilho. Desde que a gente veio para cá, faz um ano e meio mais ou menos, um ano e pouco, ela já teve que ir 4 vezes para a Unimed para desobstruir. Ela tem constantemente, e qualquer coisa que ela come. Esses dias ela estava comendo risoles de frango, que é uma coisa assim que carne eu até entendo, porque é uma massa um pouco mais dura, maior, às vezes engole um pouquinho maior, mas, putz, aquele dia eu fiquei preocupado. Ela vai ter que fazer uma cirurgia agora para tirar as aderências que ela tem.
É uma endoscópica que vai aumentar a luz ali. Então, pessoal, eu estou vendo na prática agora que essa é uma causa muito importante. Então, quando vocês pensarem em causa mecânica, aderências híbridas são as principais causas. Meu Deus, esse B aqui está ruim. Híbridas vão ser as principais causas. Depois a gente tem um monte de outras causas, né? Como, por exemplo, bezoar, parasitoses, tumores que podem crescer, que são muito importantes, alguma hérnia, uma série de outras causas. Essas são as principais. Uma vez que eu tenho essa obstrução, o intestino tenta mover isso para frente, porque isso não é fisiológico. Então, ele tenta mover isso para frente. Nas primeiras horas, o rei fala nas primeiras 12 horas, eu vou ter um aumento nos meus ruídos hidroaéreos, que é o meu intestino tentando vencer esse obstáculo que foi gerado, que é o que ele chama de ruídos de Lute, né? O paciente tem uma dor abdominal intensa, muito forte, não tem uma posição que calme isso, é terrível. E durante umas 12 horas eu tenho essa luta constante. Depois de 12 horas, a gente passa a ter silêncio auscultatório, que é porque chegou a exaustão do tecido intestinal, ele não consegue mais se mover. E lembrem-se, pessoal, que para eu falar que eu tenho ausência de ruídos hidroaéreos, eu preciso ficar 5 minutos ouvindo o intestino. Eu acho que é só de livro isso, tá? Eu nunca fiquei nem 1 minuto ouvindo o intestino de alguém, imagina 5 minutos. Mas o livro fala que 5 minutos ouvindo para você falar que realmente eu não tenho ruído presente, tá? A gente tem que sempre descartar a presença de um volvo, né, pessoal? Que é uma das causas do ilho, que é quando o intestino rota sobre o próprio eixo, porque ele termina ocluindo a vasculatura ali e o tecido pode necrosar. Então, sempre que eu tenho ilho, eu preciso descartar um volvo. Eu acho que aí no apuntezinho tem umas imagens radiológicas, não tem? Vocês estão com o apunte na mão aí? A característica radiológica, pessoal, do ilho, quando ele é de intestino delgado, que está mais relacionado com o funcional, com as aderências híbridas ali, a imagem ela tende a ter uma dilatação ali mais central. A gente tem a presença de líquido e ar, porque o intestino ele secreta muito muco e ele retém líquido. Então, eu formo uma imagem que parece moedas empilhadas, em pila de moedas. Isso é característico de intestino delgado. Quando eu tenho William de Colon, a imagem é mais periférica, daí eu tenho uma dilatação das asas, tá? Mas essa empila de moedas aí, inclusive, vai ser tomada de vocês dentro de diagnóstico por imagem, característico da cátedra. É importante que você saiba. Eu vi algumas questões de revalida antiga que caía ela também, tá? Que você precisava citar empilhamento de moedas, eles falam aqui. Então, o paciente tem essa dor epigástrica forte, pode ter náusea, pode ter vômito, alguns pacientes referem cefaleia, tá? Quando a obstrução é mais alta, pessoal, o paciente ele tende a ter vômitos biliosos, tá? Quando ela é de intestino delgado. E ele tem uma outra característica que a constipação dele é tardia. No começo, ele até elimina a flatulência, pode fazer cocô, ele tem uma constipação um pouquinho mais tardia, diferente de quando eu tenho um William de Colon. A constipação é precoce, ele já não
Quando começa a dor, ele já não elimina mais nada. E ele tem, o vômito dele não é bilioso, o vômito é fecaloide. Então, essas são as grandes diferenças entre as duas síndromes. Mas eles não exploram muito isso aí, tá? Eles não exploram muito isso aí. O tratamento desses pacientes depende bastante da causa, pessoal. Eu vou ter que ver a causa. Se o paciente está vomitando, eu vou colocar uma sonda nasogástrica nele, vou fazer um plano de hidratação, porque eles retêm muito líquido ali no intestino. Então, esses pacientes normalmente vêm desidratados e bastante desidratados. Então, é importante que quando eu interne esse paciente, eu já coloque um plano amplo de hidratação neles, porque eles retêm muita água ali. Se tiver risco de infecção, se tiver risco de fístula, de perfuração, eu vou fazer um plano com aquele antibiótico que eu falei para vocês, que sempre cobre essa zona, que é ceftriaxone e metronidazol, já podem colocar isso na cabeça, né? E vou ter que ver qual que foi a causa. Vou ter que eliminar a causa, eu vou ter que tratar a causa desse ilho. Lembre-se que o intestino é um órgão solidário. Qualquer coisa pode dar ilho. O paciente infartou, pode dar ilho. Se o paciente tem uma peritonite, ele vai ter ilho. Se o paciente tem uma afetação renal, pode ter ilho. Então, qualquer coisa pode me dar ilho. Então, eu vou tratar a causa. Fechou? Seguimos com abdômen agudo vascular. Bem, o abdômen agudo vascular, ele vai fazer referência, pessoal, a algum processo de isquêmia, que normalmente vai estar no meu intestino também, porque eu não vou ter isquêmia no meu estômago, né? Então, por algum motivo, ou diminuição do fluxo, ou por uma oclusão arterial, ou por algum vasoespasmo, alguma coisa que diminuiu o aporte de O2 no meu tecido intestinal, que pode levar ele a necroses, certo? Por quê? Se esse tecido sofrer algum problema nesse sentido de vascularização que não chega ao aporte de O2, ele termina morrendo. É um infarto do nosso intestino. Esse tecido morto tem grande chance de perfuração, que termina se complicando outra vez numa peritonites, numa sepsis, numa coisa muito mais grave. Então, a minha preocupação vai ser isso, tá? Como que eu separo isso, pessoal? Eu consigo classificar o abdômen agudo vascular, que eu penso sempre no meu intestino também, é, eu classifico ele de acordo com a localização. Essa localização pode ser mesentérico ou pode ser colônico. Mesentérico seria uma afetação do delgado. E o colônico seria uma afetação do colo. Certo? Também posso classificar de acordo com o segmento vascular. Se é uma oclusão arterial ou se é uma oclusão venosa. Aqui eu sei que o rei tem um capítulo próprio para isso, que é a obstrução da mesentérica superior. Normalmente vai ser por alguma embolia ou trombose, tá? Algum trombo parou ali, entupiu, termina dando obstrução da mesentérica superior. É esse quadro de abdômen agudo vascular, tá? Se for venoso, pessoal, vão ser todas aquelas veias que formam a veia porta, que seria aí uma causa de hipertensão portal pré-hepática. Ou seja,
Mas isso aqui eu acho que a gente vai estudar lá na frente. Eu já dei isso aqui em sêmio. Fiquem tranquilos que nós vamos repassar isso quando a gente estiver vendo hipertensão portal. Vocês lembram que a formação da veia porta, ela se dava pela veia esplênica, a mesentérica inferior e a mesentérica superior, as veias que terminavam formando a porta. Então, normalmente, quando eu tenho um problema de obstrução aí, eu termino com alguma obstrução dessas veias aí. Ou a mesentérica superior, ou a mesentérica inferior, ou a esplênica, ou até mesmo a porta, que terminava me dando. Tudo isso era causa de hipertensão portal quando eu tinha obstrução disso aí. Esses pacientes também vão se manifestar da mesma maneira do abdômen agudo. Uma dor abdominal intensa, porque imagina, é como se fosse um infarto do nosso intestino. Podem apresentar náuseas e vômitos e febre, ok? Inclusive, uma das causas de ilho. Então, o paciente pode se apresentar dessa maneira. Para diagnóstico aqui, pessoal, posso fazer uma ecografia abdominal, porque na verdade a gente segue uma ordem do menos complexo, do mais barato e do menos invasivo, pelo princípio da economia. Mas quando eu tenho um problema vascular assim, a melhor forma seria uma tomografia computadorizada com contraste ou até mesmo uma angiorressonância para eu conseguir identificar exatamente aonde que está esse trombo aí, o que realmente está ocluído. Mas são estudos mais complexos, não é todo lugar que eu vou ter isso aí disponível. Reposição de líquido, vou ter que botar um plano de hidratação amplo para esse paciente. Vou entrar com drogas trombolíticas para tirar isso aí. Posso tentar fazer cateterismo. Tem uma série de formas cirúrgicas para eu tentar retirar esse trombo. Daí, o objetivo vai ser repermeabilizar o vaso da mesma maneira que eu faço em um infarto, seja por trombolítico, seja por cateterismo. Preciso tirar esse trombo daí. Fechou? Então, no abdômen agudo vascular, eu penso que está ocorrendo um infarto do meu intestino. É isso que eu preciso pensar. Até aqui alguma dúvida? Acho que Yasmin travou. Bem, último, pessoal, dos abdômenes agudos. Abdômen agudo hemorrágico. O abdômen agudo hemorrágico, ele vai ser quando eu tenho uma hemorragia na cavidade abdominal, ou seja, tenho sangue livre na cavidade abdominal. As principais causas do abdômen agudo hemorrágico não são da clínica, tá? Por exemplo, gravidez ectópica complicada ou o embaraço ectópico roto, quiste de ovário que se rompe, ou o que poderia ser da nossa clínica seria uma ruptura de um aneurisma de aorta, mas que daí é super grave, o paciente tem 5 minutos de vida, tá? Então, esses pacientes vão ter sinais de choque. Esses pacientes vão ter uma taquicardia elevada, palidez, hipotensão e repercussão hemodinâmica. Por quê? Porque eles estão perdendo sangue rapidamente. Quando o paciente chega, pessoal, num plantão com dor abdominal aguda, palidez, taquicardia e hipotensão, eu não penso nos outros tipos de abdômen agudo. O primeiro abdômen agudo que eu penso é o hemorrágico, porque eu preciso descartar, certo? Então, o paciente que chegou com palidez, taquicardia, hipotenso e dor abdominal, a primeira coisa que eu preciso pensar é que rompeu alguma coisa ali, ele está sangrando muito. A ecografia pode ajudar, mas o tratamento vai ser o quê? Abrir esse paciente, corrigir e controlar essa hemorragia, passar sangue para ele, passar cristalóide,
duas via grossa, metendo líquido para dentro desse paciente para que ele não morra, né? Então, eu tenho que manter o fluxo sanguíneo dele. Então, abdômen agudo hemorrágico, provavelmente esses pacientes vão para laparotomia para eu achar o mais rápido possível o sangrado, controlar ele. Enquanto isso, eu vou passando líquido de sangue para esse cara. Fechou? Eu quero só citar um pouquinho, pessoal, dentro do aneurisma de aorta, que é o nosso tema de clínica, tá? Você sabe que os aneurismas de aorta, eles têm duas maneiras de ser. A gente tem os saculares e os fusiformes. Os saculares são esses que estão, que são uma bolsinha que se forma no vaso. E o fusiforme é esse onde eu tenho uma dilatação completa dos dois lados da parede. Ok? Ele vai ser mais comum em pacientes mais velhos, tá? Ele vai se encontrar. Vocês lembram da anatomia da aorta? Quando eu pegava ali das ilíacas, lá próximo da mesentérica, mas um pouco antes, eu tinha as artérias renais. Normalmente, na aorta abdominal, me dá entre a bifurcação das ilíacas e as renais. Me dá nesse trajetinho aí, que é bem no abdômen mesmo, tá? Então, tem esses dois tipos de aneurisma. É importante a gente saber que hipertensão arterial é o principal fator predisponente, hipercolesterolêmia, tabagismo, obesidade, algumas síndromes como a de Marfan, algumas vasculites, predispõem à formação desses aneurismas. Que normalmente, pessoal, são achados ao azar. Eles, na grande maioria das vezes, não têm clínica. São assim sintomáticos. Só dá clínica quando dá problema. Então, se você for fazer um check-up num cardiologista, por mais que você seja jovem, ele vai te pedir uma ecografia abdominal para dar uma olhada na tua aorta. Por quê? Ela já pode ter, por exemplo, aqui, calcificação, que é uma coisa que predispõe. Então, eu vou fazer essa avaliação. E um fator importante aqui que me define o perigo desse meu aneurisma é o tamanho dele. Quando ele é maior a 5 centímetros, nos homens é 5,5, mas a gente coloca o número médio aqui. Quando ele é maior a 5 centímetros, normalmente eu preciso resolver ele, eu não posso deixar ele esperar ver o que vai dar dele. Então, normalmente eu já entro com um tratamento. Eu posso estabilizar ele com o stent aqui, alguma coisa, certo? Existe uma forma endovascular que eles preenchem esse aneurisma com uma rede metálica e clampeiam a cá. Então, ele fica uma massa ali que não vai mais estourar. E o mais comum é colocar como se fosse um clipezinho aqui. Eles clipam, é chamada de clipagem, eles colocam um clips que isola esse aneurisma, deixando o vaso quase normal. Quase normal. Então, essa é a técnica mais usada aqui, tá? O grande perigo disso aqui é a ruptura, que é uma coisa extremamente grave, tá? Então, o que eu vou fazer é avaliar o risco que esse paciente tem. Se ele tem baixo risco, pessoal, eu posso ir acompanhando ele, ver se isso cresce, ver se não. Peço a cada 3, 4 meses uma tomo, dou uma olhada, sigo acompanhando. Mas quando ele já é grande, eu preciso tratar. Se o meu paciente apresenta algum tipo de clínica, eu também já vou fazer o tratamento, não vou esperar. Tá bom? E assim fechamos os abdômenes agudos. Deixa eu falar um pouquinho para vocês de peritonite. Peritonite, que a gente tanto falou até agora, é uma inflamação da cavidade peritoneal.
a gente classifica ela em primária, secundária, principalmente. Existe uma classificação no livro chamada de terciária, mas para mim é firula do homem, principalmente primária e secundária. As peritonites primárias, pessoal, são aquelas que ocorrem por translocação de germes. Super comum no paciente cirrótico, tanto que tem a PBE, a peritonite bacteriana espontânea do cirrótico, né? Porque devido a todo aquele problema hepático, a gente termina perdendo aqueles macrófagos lá, aquelas células de Kupffer que captavam ali as bactérias que faziam a circulação enterhepática. Então, nas cirroses, eu tenho um grande fator predisponente para essa peritonite, que é essa translocação bacteriana. Sempre que eu tiver peritonite, eu vou ter que internar o meu paciente, plano de hidratação, antibiótico, ceftriaxona é o medicamento de escolha, posso agregar metronidazol ou posso dar uma levo, mas ceftriaxona é o principal medicamento. Então, pessoal, quando eu falo de peritonite primária, a gente vai pensar que houve uma translocação bacteriana. A principal causa vai ser a cirrose. Pode ser por outras causas menos importantes, mas a principal vai ser a cirrose. Quando a gente fala em peritonite bacteriana secundária, ela é secundária a algum problema. Normalmente relacionado com algum tipo de perfuração. Ou tive uma ruptura de intestino por um divertículo inflamado, uma diverticulite, ou por uma fístula, uma enfermidade de Crohn, ou tive um problema gástrico, tive uma úlcera gástrica perfurada, terminou passando. Então, as peritonites secundárias, elas vão ser secundárias a algum problema no tubo digestivo, que estão relacionados com perfurações, né? Ou um apendicite, né? Um apêndice que perfurou, acabou extravasando. Então, na secundária, está sempre relacionada a algum tipo de perfuração. E a terciária, que para mim é um pouquinho de firula do homem aqui, seria uma forma de secundária resistente, a terciária. A terciária, deixa eu escrever direito isso aqui que nem eu estou entendendo. A peritonite terciária seria aquela onde os germes que geraram a secundária são multiresistentes e eu não consegui tratar essa secundária de forma eficiente. Ela não solucionou. Então, esses pacientes terminam evoluindo a falha multiorgânica justamente porque eu não consigo tratar essas bactérias. Entenderam? Então, fiquem na cabeça com as peritonites primárias e secundárias, que são as que vão explorar de vocês nos hospitais e na vida. Essa terciária aqui, nunca tinha ouvido falar muito. Agora, o que sim ou sim todo paciente com peritonite vai apresentar? Dor intensa, contínua, progressiva, que gera uma contratura abdominal, porque ele gera defesa, tudo dói muito, porque quando eu irrito o peritoneu, fica tudo muito sensível, então ele vai ter aquele abdômen em tábua. Vai ter aquele signo de Mussi, que é a dor, a descompressão em todo o abdômen, enfim, pode ter náuseas, vômitos, vai ter febre, certo? Sempre que eu tenho peritonite, pessoal, uma das consequências da peritonite é íleo. Íleo. Esse íleo pode formar rapidamente um terceiro espaço e formar ascite. Então, uma das causas de peritonite, perdão, uma das causas de ascite é peritonite. Falo isso para vocês porque quando eu fui dar uma moral com o rei, ele queria me matar porque eu não sabia isso, tá? Então,
Peritonite sempre dá ascite porque forma rapidamente terceiro espaço. Dá ilho, o intestino começa a reter muito líquido, termina dando ascite. Esse paciente normalmente tende a hipotensão, então ele pode ir a choque, é importante fazer uma reposição hídrica nesse paciente e cobrir ele com um antibiótico, tá? Sempre vou tratar esses pacientes aí com ceftriaxona ou com levo ou ceftriaxona metronidazol. Fechou? Entenderam? Último teminha, pessoal, e já libero vocês, esse tema aqui é rapidinho. Hemorragia digestiva alta. Sim ou sim, vocês vão responder isso aqui no hospital. Sim ou sim, 100%. Vocês vão ter que falar, todo mundo. Hemorragia digestiva alta é aquele sangue que provém do tubo digestivo alto, ou seja, para cima do ângulo de 3, certo? Até ali, mais ou menos, a terceira parte da segunda porção do duodeno. O que esse paciente pode manifestar? Primeiramente, hematemeses, vômito com sangue, tá? Hematemeses e melena são os dois clássicos. Presença de sangue degradado, oxidado, né, escuro na matéria fecal. Então, aquela deposição escura, muito fedida, malolienta, né, característica de hemorragia digestiva alta. Alguns pacientes podem apresentar proctorrágia, pessoal. Da mesma forma que alguns pacientes com hemorragia digestiva baixa podem apresentar melena. Por quê? O que relaciona o tempo e a quantidade de sangue que fica ali? Se o paciente tem o trânsito muito rápido, às vezes não dá tempo de oxidar, o sangue sai vermelho. Então, pode dar proctorrágia, mas é raro. O normal é que dê melena. Se o paciente tiver o trânsito muito rápido, pode dar proctorrágia. Se o sangrado for pequeno, que não gera uma repercussão hemodinâmica, cronicamente esse paciente pode desenvolver anemia. Ele vai perdendo sangue gradativamente, ali 2, 3 gotinhas por dia, um pouquinho por dia, termina tendo anemia. É uma coisa que a gente precisa investigar a causa, uma coisa que preocupa a gente. E se o sangrado é um pouco maior, esse paciente pode apresentar sinais de choque ou até mesmo síncope por hipofluxo, certo? Então, basicamente, essas são as coisas que um paciente com hemorragia digestiva alta pode apresentar. O que eles vão perguntar para vocês lá? Causas. O que pode causar hemorragia digestiva alta? A primeira causa são as gastrites, que podem ser produzidas principalmente pelo consumo excessivo de AINES, que a gente já viu que eles inibem ali as prostaglandinas A2, que é um fator protetor gástrico, termina aumentando a produção de ácido clorídrico, favorece a aparição de úlceras, as gastrites por consumo excessivo de AINES, por estresse, por tabaco, certo? Então, essas gastrites aí são as principais causas de hemorragia digestiva alta. Seguido pelas úlceras gástricas e duodenais. Então, as úlceras pépticas são as outras principais causas. Vou colocar aqui. Consumo excessivo de AINES. Estresse. Tabaco. Úlcera péptica. Varizes esofágicas, pessoal.
Só que para eu pensar em varizes, o meu paciente já tem que vir com uma clínica que me direcione hipertensão portal. Então, é aquele paciente que tem ascite, que tem hemorroida, que tem esplenomegália. Vocês lembram das memotécnicas lá? Então, o paciente cirrótico, né? Que me direcione, senão eu não vou pensar em varizes. E a outra causa, um pouco mais rara, seria a síndrome de Mallory-Weiss, que é aquele desgarro da mucosa. Que esse síndrome de Mallory-Weiss pode se dar em pacientes com hipertensão portal também, pode ser em pacientes que vomitam cronicamente, o paciente que tosse ou que espirra muito forte, muito frequente, pode gerar um desgarro da mucosa ali e termina dando síndrome de Mallory-Weiss. O paciente que tem hemorragia digestiva alta, pessoal, eu posso fazer uma ecografia abdominal nele e tal, mas o que sim ou sim eu vou ter que fazer nesse paciente? Tato retal. Paciente que vem com hemorragia digestiva alta, preciso fazer tato retal. Vocês vão ter que fazer no hospital quando estiverem trabalhando. Sim ou sim, tá? Sempre vai aparecer alguém que precise fazer. Vão fazer um laboratório nele para ver como é que está a questão de anemia, como é que está o hematocrito, como é que está o tempo de coagulação desse paciente, para ter uma ideia de como é que está os íons dele. Pode colocar uma sonda nasogástrica, mas o estudo que vocês vão fazer de eleição vai ser endoscopia. Vocês vão ter que ver por onde que está sangrando. Então, o estudo de eleição para paciente com hemorragia digestiva alta vai ser sempre o VEDA. Por quê? Porque ele é diagnóstico e muitas vezes terapêutico. Se for uma úlcera, eu já posso cauterizar ela, posso fazer uma ligadura, né? Se for se eu vejo alguma massa gástrica, eu já posso fazer biópsia. Então, o de escolha sempre vai ser a segunda porção do duodeno. Uma coisinha que é importante para vocês, para a prova, pessoal, é o seguinte: o paciente que tem varizes esofágicas, ele vai pedir o tratamento para varizes. Vocês podem colocar uma sonda balão, que é um balãozinho que você coloca ele ali aonde está a várice e você infla ele, só que o paciente tem que estar sedado, né? E os medicamentos vão ser a terlipressina e o octeutril. Ele perguntava isso aqui muito. Só que no choice, tá? Então, esses dois fármacos aqui, pessoal, saibam, eles são hipotensores da veia porta. Eles baixam a pressão portal, então favorecem a diminuição das varizes ali. Fiquem atentos, esses dois fármacos aqui, eu recomendo que vocês saibam o nome para o choice. Se o paciente tem alguma gastrite, eu vou cortar o consumo de AINES, posso passar um omeprazol para ele de pelo menos 40 miligramas, né? Se ele fuma, acesso o tabaco, vou fazer essas medidas higiênico-dietéticas aí para o meu paciente, que é o que está dando problema aí, é o que está fazendo sangrar essa úlcera. Falei bastante. Deu para entender? Ficou claro? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Que não ficou muito claro? Alguma coisa a mais que vocês notaram do livro aí, que perceberam que tinha alguma coisa diferente, não? Então, eu só tenho que ver da atropina, né? Ver o porquê que não dá atropina ali na colicistite aguda. Depois eu lanço lá no grupo. Pessoal, vocês corrigiram aquilo lá que eu falei para vocês? Da, do, como é que era? Do esfingotérmico lá?
da dissociação esfingotérmica, porque, na verdade, claro, né? Febre tifoide, a salmonela tif, claro que tem febre. Tem febre com bradicardia, por isso que é. Eu não sei da onde que eu tirei aquilo lá. Mas então, beleza. Bem, seria isso por hoje, então. Ótima semana para vocês aí, bons estudos. Nos vemos semana que vem. Beijo para vocês. Valeu. Boa noite, obrigada. Boa noite, querida. Tchau, tchau.